O Atari foi aquele aparelho criado para a diversão das pessoas. Era extremamente inovador. Olhar uma imagem criada por pontos de luz em uma TV de tubo era assustador para os leigos e visionário para empreendedores da tecnologia. Um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. E quem diria que essa frase de 1969 de Armstrong fosse tão importante para tudo nesse mundo? Não só por pisar na Lua, mas a tecnologia também merece essa frase. Um aparelho que iniciou através de apenas um ponto e uma tela arredondada de um osciloscópio. Tennis for Two. Esse foi o primeiro game criado a partir de imagem em pontos de movimento justamente no osciloscópio. Natural isso nos dias de hoje, mas realmente impressionante na sua época. O console Atari teve seus momentos de glória e também de tristeza. O momento de glória foi em seu desenvolvimento e depois nas suas vendas em geral. Um poderoso console de videogame que toda a família queria ter em sua casa. O ponto negativo iria chegar logo depois de um tempo, e não era com os consoles concorrentes daquela época, era em questão dos jogos. Os jogos começaram a aparecer em todos os cantos. Era tanto programador querendo aproveitar o momento dessa tecnologia que, infelizmente, não havia como acompanhar o desenvolvimento da maioria dos jogos. Muitos programadores se aproveitaram dessa brecha deixada pela Atari de não colocar uma trava de bloqueio para usar determinada ROM do jogo em seu console. Ou seja, não existia qualquer bloqueio para rodar qualquer jogo ruim no console. E aí vem aquela conversa. O Atari tem a maior quantidade de games ruins da história. E ainda o famoso boom dos consoles de videogames lá no ano de 1983. Uma fase de início colossal, onde os lucros que eram de 3,2 bilhões em 1983 caíram para apenas 100 milhões em 1985, quando surgiu então o renomeado console da Nintendo e seus jogos side-scroll, por exemplo, o Super Mario. As coisas mudaram muito depois do Atari. Os consoles também estavam cada vez mais avançados e trazendo as tecnologias da sua geração. Podiam usar novidades no console de videogame agora, tais como os CDs e DVDs, por exemplo, usados normalmente no uso doméstico, tanto para ouvir música quanto para assistir um filme. Mas aí, você sabe que destacou também nesse período? A pirataria. Então vamos voltar lá no Atari, que sofreu muito com isso. Jogos ruins sendo criados no fundo de quintal, sem supervisão, rodando normalmente no console. Olha esse game aí. Sorvete sendo jogado de cima de um prédio. Eu tô falando sorvete para não falar outra coisa. E as mulheres aparando eles na boca na parte de baixo. Isso foi criado por algum maníaco lunático preso dentro de um quarto. Isso não é possível, mano. Bom, tendo esse ponto de vista do erro do Atari, a Nintendo lançou então seu primeiro console na América. E concluiu que não devia deixar em hipótese alguma qualquer ROM rodar nesse console sem a observação da Nintendo. Tudo precisava ser analisado antes, para depois ser fabricado em quantidade. Isso também se passasse pela observação mais atenciosa de seus donos. Uma das coisas criada pela Nintendo foi o seu selo de qualidade. Isso trazia confiança nas pessoas que compravam os games da Nintendo. O que é engraçado que hoje, em pleno final de 2024, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, o selo Nintendo ainda é muito importante até hoje. E é incrível como um caráter ou imagem, seja de uma empresa ou de uma pessoa, é difícil de adquirir e fácil de se perder, dependendo do ponto de vista de cada um. E por isso a Nintendo sempre foi chata com seus jogos. E para garantir que games sem noção ou piratas não rodassem nas suas máquinas, ela criou uma tecnologia dentro do console e também do cartucho. Essa tal tecnologia também rodou em suas gerações seguintes, como a do Super Nintendo e do Nintendo 64. É uma tecnologia conhecida como SIC. A tecnologia é criada para funcionar como um casal. Mas como assim como um casal? Ela funcionava entre dois chips. Um ficava soldado na placa-mãe do console e o outro ficava soldado dentro do cartucho original. Essa tecnologia também recebeu o nome de 10 NES, o chip que é integrado dentro do cartucho. Ao conectar o cartucho com o console, os dois entram em contato um com o outro. Se não houver a resposta correta do chip do cartucho com o chip da placa-mãe, a tecnologia SIC manda um recado para o processador do console, a ordem que ele fique resetando todo o tempo, como se estivesse tentando reler o cartucho a cada segundo. Isso fazia o game ser injogável. Mas você sabe que a pirataria é monstruosa mundo afora, e de tanto tentar criar a engenharia reversa do chip SIC, acabaram descobrindo que apenas desligando o chip do console era o suficiente para rodar qualquer jogo pirata. E se você tiver interesse em desbloquear seu Nintendinho, procure o chip SIC na placa-mãe e desligue a quarta perna soldada na placa-mãe. E aí eu falo, ô Nintendo, como você foi tão inocente até aqui?
Isso também aconteceu nas fases seguintes nos outros consoles, no Super Nintendo e no Nintendo 64. Muitas pessoas também preferiram usar uma chave cabeada nos consoles, podendo apenas desligar e ligar o chip, isso deixando sempre o console original quando bem entender. No console do Super Nintendo também usaram essa tecnologia similar à do chip, mas depois de um tempo foi descoberto que também existia um chip com as mesmas funcionalidades do antigo console NES. E fizeram o mesmo nesse console, apenas desligando a perninha do chip direto na placa-mãe. Uma outra forma criada para burlar o chip foi a criação do cartucho que continha o chip original da Nintendo, que fazia todo esse processo sem a necessidade de abrir o console. Bastava apenas conectar o cartucho no chamado adaptador e pronto, seu jogo rodava suave e sem problemas no SNES. Mas no SNES também havia uma outra chave de bloqueio entre as regiões dos consoles, o que para mim sempre foi idiotice da Nintendo. Eles criaram ranhuras na parte de trás do cartucho que impediam deles serem conectados no console. Depois de entendido como funciona, o pessoal começou a quebrar ou cortar esses dois pinos de plástico que ficavam ali perto do conector do cartucho. Era apenas tirar esses tais pezinhos e pronto. Seu console recebia cartuchos europeu agora. E se você é do tempo que conecta os consoles no canal 3 da TV, segue nosso canal. E se é curioso também pode seguir. Seja bem-vindo ao mundo dos games retrô. Aqui iniciou tudo aquilo que você conhece hoje. A famosa old school de sempre está aqui no nosso canal. Em 1988, uma empresa chamada Tengen conseguiu encontrar patentes da criação do chip SIC em um cartório lá nos Estados Unidos. E com o poderoso chip sendo desenvolvido agora pela Tengen, começava ali a criação de vários jogos sem licenciamento para o Nintendo, para o SNES também. O nome desse chip foi apelidado de Rabbit, aí eu não entendo o porquê. O chip funcionava exatamente igual ao original da Nintendo, uma criação de tecnologia reversa, que levou a Nintendo à loucura. Lógico que com essa tecnologia em mãos, a Tengen lançou diversos jogos sem comunicar a Nintendo, e muitos deles são muito bons. Gauntlet, Fantasy Zone, Glax, Pac-Man, Shinobi, entre outros. E com a Nintendo putaça com tudo isso, sempre levava a Tengen aos tribunais. E mesmo com essa tecnologia de chip da SNES sendo burladas nos dois primeiros consoles da Nintendo, parecia que ainda não tinha aprendido a lição, e decidiu continuar o mesmo travamento lá no Nintendo 64. E lógico, com algumas mudanças que foram feitas no chip. Isso complicou um pouco a criação dos clones dos jogos do Nintendo 64. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um game pirata do Nintendo 64, ele era um material inferior, tinha um peso relativamente mais leve perto do cartucho original. Toda aquela proteção interna do cartucho não vinha na versão pirata, não atrapalhava em nada na gameplay, mas era um meio de você identificar qual era o original e qual era o pirata. Um dos meios que foi encontrado mais fácil de rodar os clones no Nintendo 64 era basicamente o mesmo usado na versão do NES e SNES. Retirar o chip original do cartucho e colocar numa espécie de adaptador. Os primeiros modelos foram feitos de modo a preservar o cartucho original. Era colocando um cartucho original na parte de trás do adaptador e o cartucho pirata na parte de cima. Ele virava esse trambolho aí que você vê na foto. Mas esse também foi o meu primeiro meio de conseguir os jogos mais baratos do console. Se você acha que os games de hoje são caros, saiba que sempre foram caros no passado, assim como hoje. O segundo modo era de matar um cartucho original, porém o chip já estava soldado na placa-mãe do adaptador. Esses adaptadores eram caros também, praticamente você tinha um novo sistema original em mãos. Mas a ideia da atualização no modo chip SIC fez com que a Nintendo 64 deixasse mais difícil burlar os meios de rodar jogos alternativos. Isso porque o chip utilizado recebeu uma atualização bem diferente dos antecessores, e que foi quebrado totalmente somente no ano de 2006. Onde um grupo conseguiu fazer a reversão do chip Rabbit da Tengen, o mesmo sistema utilizado para desbloqueio dos consoles do Nintendinho 8 bits. O que é mais interessante do chip SIC do Nintendo 64, ele funcionava como um pequeno console de 4 bits e era produzido pela Sharp e soldado na placa-mãe do console. Usava a tecnologia Assembly utilizado para criar códigos alternativos entre chip e processador. Como tudo isso foi extraído do chip, ele pode ser utilizado hoje nos cartuchos Everdrives que conhecemos, sem a necessidade de matar um cartucho original. Isso facilita muito o uso das ROMs diretamente de um cartucho com chip reverso Rabbit.
Outros consoles de outras empresas até tentaram escapar da pirataria, mas os pirateiros não dormem no serviço e estão sempre atualizando seus conhecimentos para preservar tais ROMs e jogos de seus consoles, mesmo que sejam na base da emulação. Eu só acho muita sacanagem rodar games que nem foram lançados, passar lives ali no YouTube ou na Twitch ou em outros lugares. É até ignorante da parte da pessoa bater de frente com essas empresas gigantes e bilionárias. Eu não faria isso com certeza, mas cada qual com seu cada qual. Mas diz aí, tu achou interessante esse assunto? Então não esquece de deixar o like aqui no canal. E eu não tenho dias certos para postar vídeos, mas vou tentar me esforçar para trazer algo de interessante desse vasto mundo dos games e consoles retrô. Seja muito bem-vindo, meu nome é Luiz Marques e você está aqui no Archive BR. E até mais.